Fala galera, professor Arlen Mendes na área, novamente com vocês no programa Desvendando o Treino Social. Hoje a gente vai complementar um pouco da aula passada. Lembra que eu falei para vocês que precisávamos conhecer os nossos alunos? Então, hoje a gente vai falar sobre uma parte desses alunos. Quer saber qual é o tema de hoje? Me acompanhe! Para alguns, uns fofinhos. Para outros, uns capetinhas. Galera, o tema da nossa aula de hoje é a criança. Hoje a gente vai falar um pouco desses nossos alunos, das crianças, um pouco de suas características, de como eles se desenvolvem e como a gente vai fazer para entregar a melhor aula e fazer com que eles possam crescer tanto dentro do esporte quanto em suas vidas. Nenhuma criança vai ser igual a outra. Isso ocorre por diferentes estímulos que essa criança teve durante a sua infância, por carga genética, muitas vezes ela já traz isso na genética dela, e isso explica porque que algumas categorias existem crianças de 10 anos muito desenvolvidas, que conseguem jogar com meninos de 11, 12 anos, e ao mesmo tempo temos crianças de 10 anos que não conseguem ainda ter o seu aspecto motor totalmente desenvolvido e sentem muitas dificuldades em algumas atividades. Da infância até a adolescência, a gente vai se deparar com diversos desafios de maturação física, psicológica, intelectual e também a maturação social. Por isso se faz importante o aprendizado de habilidades físicas, o aprendizado do convívio com os seus pares e o desenvolvimento da consciência, da moralidade e de valores. Baseado em alguns autores de nossa literatura, como Gallagher e Rosman, Ferreira, Greco e Benda, o treino social traz as fases de formação do treino, que são divididos em 3 grupos: fase de divertimento, fase de iniciação 1 e fase de iniciação 2. A fase 1 é a fase do divertimento, que são de crianças até 7 anos, onde elas estão sendo introduzidas nas atividades, estão aprendendo ainda a jogar, estão tirando um pouco daquele seu egocentrismo que as crianças têm. Nessa fase é importante oferecer o máximo de diversão, com poucas regras e bem definidas. Também posso desenvolver jogos que utilizem os pés e as mãos. E também é importante que se mantenha a ideia central do jogo de futebol, que é fazer o gol e evitar o gol. O segundo grupo da fase de formação de treino é a iniciação 1, com crianças de 8 a 10 anos. Nessa fase, as crianças sentem uma necessidade de fazer parte de um grupo, de serem aceitas pelos seus colegas. E também já conseguem entender um pouco e terem o senso de justiça. O professor, nessa fase, pode começar a desenvolver a técnica através de jogos com bola. Desenvolver atividades com bastante repetição e muito contato com a bola. Essas habilidades técnicas devem ser descobertas pelos alunos através do jogo. Com isso, o professor precisa sempre trazer atividades lúdicas para o desenvolvimento da técnica. Nosso terceiro grupo é a fase de iniciação 2, de crianças de 11 a 13 anos. E aí você deve estar se perguntando, criança? 13 anos? Sim, essa é a fase de transição da infância para a adolescência. Com isso, já temos crianças bem independentes e críticas, e vem o treinador educador como um grande exemplo. Nessa fase, as crianças já têm um interesse muito maior em atividades que envolvam competição. Nessa fase, como elas já conseguem ter o maior domínio sobre o corpo e executar os gestos esportivos de uma forma mais refinada, a gente pode trazer atividades um pouco mais difíceis e desafiadoras. E outra característica, como eu disse antes, é que eles são seres muito críticos, mas ao mesmo tempo
eles não aceitam muito bem as críticas. Por isso, é importante eu desenvolver a socialização e a reflexão. Essas são somente algumas características dentro desses 3 grupos das fases de formação de treino. Existem também muitas outras, como deixar vivenciar, as crianças vivenciarem as posições dentro do jogo. Você trazer atividades apropriadas para a idade. Tomar muito cuidado com o tamanho e o peso da bola. E também ter muitas atividades, em que eu falo em quantidade, para você ter uma diversificação maior dentro da sua aula. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, espero que tenham curtido. Não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, dá um like no vídeo aí e fui!